Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Welson. Essa é a nossa segunda aula da disciplina Currículo Escolar. Na primeira aula nós vimos como se formam os currículos, a intenção que existe em cada currículo escolar e os níveis de currículo. Para essa segunda aula, nós ficamos de trabalhar a influência que os PCNs, as DCNs e a BNCC exercem sobre o currículo escolar brasileiro. Tudo bem? Então, vamos observar quais as funções de cada uma, né? Quais as diferenças entre elas, quais as relações entre elas. Tudo bem? Primeiramente, vamos trabalhar com os parâmetros curriculares nacionais, que nós conhecemos como as PCNs. Os parâmetros eles foram elaborados pelo MEC em 1997. Eles não são obrigatórios, como o próprio nome diz. Eles são parâmetros que são um norte que a escola ou a educação brasileira ela olha para ser seguido, mas ele não é obrigatório, não há uma obrigação como há em outros documentos para se seguir. Tendo em vista que o princípio da equidade e a garantia de uma formação de qualidade para todos, o que se apresenta é a necessidade de um referencial comum para a formação escolar no Brasil. Então, os parâmetros curriculares nada mais são que um referencial comum para que a educação escolar no Brasil ela olhe para esse referencial e tenha como um alvo a ser conseguido, a ser atingido. É o estabelecimento de uma referência curricular comum para todo o país, ao mesmo tempo que fortalece a unidade nacional e a responsabilidade do governo federal com a educação. Busca garantir também o respeito à diversidade, que é marca cultural do país. Então, os parâmetros eles tiveram esse cuidado de trabalhar a diversidade sem perder a unidade como nação mesmo. Nós temos os elementos curriculares, né? Dentro desses elementos nós temos a caracterização das áreas, os objetivos, a organização dos conteúdos, critérios de avaliação, orientações didáticas. Então, dentro desse mundo de elementos curriculares, dos parâmetros nacionais curriculares, nós temos todos esses pontos a serem desenvolvidos na escola, desenvolvidos pela gestão da escola ou por aquela rede ou sistema que está vendo os parâmetros curriculares como um norte a ser seguido. Os PCNs, dentro da organização curricular, o PCN nós temos, as propostas curriculares oficiais dos estados estão organizadas em disciplinas ou áreas. Apenas alguns municípios optam por princípios norteadores, eixos ou temas, que visam tratar os conteúdos de modo interdisciplinar, buscando integrar o cotidiano social com o saber escolar. Mas a maioria do Brasil, a maioria dos municípios brasileiros, eles trabalham a maioria são disciplinas, e hoje uma grande quantidade de municípios já trabalha por áreas, mas a maioria ainda é por disciplina. A gente vai ver no final como isso acontece, como se divide por disciplina, por área, etc. Nos parâmetros curriculares nacionais, optou-se por um tratamento específico das áreas. Nós temos os parâmetros para todas as áreas, em função da importância instrumental de cada uma, mas contemplou-se também a integração entre elas, que seria a interdisciplinaridade. Quanto às questões sociais relevantes, reafirma-se a necessidade de sua problematização e análise, incorporando-as como temas transversais. Então, as questões sociais abordadas são, nesses temas, ética, saúde, meio ambiente, orientação sexual e pluralidade cultural. Então, os parâmetros curriculares encontraram um jeito de alinhavar todas essas disciplinas. Nós temos parâmetros curriculares para disciplinas específicas, para áreas específicas, mas nós temos temas que atravessam, temas que de maneira transversal são levados a todas essas disciplinas. Bom, diante dos objetivos dos PCN, nós temos, os objetivos propostos nos PCNs
concretiza as intenções educativas em termos de capacidades que devem ser desenvolvidas pelos alunos ao longo da escolaridade. As capacidades propostas como referenciais gerais e demandam adequações a serem realizadas no nível de concretização curricular das secretarias estaduais e municipais, bem como das escolas, a fim de atender às demandas específicas da localidade. Então, os objetivos eles são gerais, mas também são específicos quando estão voltados para demandas locais. Já os conteúdos, então, neste documento os conteúdos são abordados em 3 categorias: conceituais, procedimentais e atitudinais. Então nós vamos ver como que acontece do ponto de vista da categoria de conceitual, procedimental e atitudinal. Claro que esses conteúdos eles não estão separados, essas categorias não estão separadas, elas acontecem no mesmo conteúdo, elas acontecem na mesma temática, mas eu consigo ver quando uma está acontecendo, por exemplo. Então, nós temos conteúdos conceituais, referem-se à construção ativa das capacidades intelectuais para operar com símbolos, ideias, imagens e representações que permitem organizar a realidade. A aprendizagem de conceitos se dá por aproximações sucessivas. Então, ao invés de um ensino em que o conteúdo seja visto como fim em si mesmo, o que se propõe é um ensino em que o conteúdo seja visto como meio para que os alunos desenvolvam as capacidades que lhe permitam conduzir e usufruir dos bens culturais, sociais e econômicos. Explicando. Então, quais são os conteúdos conceituais? Não é que o aluno vai aprender o que é relevo, ou aprender o que é preservação da natureza. Pronto, ele aprendeu isso. Só que os PCNs entendem que não é um fim, não basta a criança aprender, ela tem que gerar atitudes, e aí vem os conteúdos atitudinais, e para chegar a essas atitudes, ela tem que aprender a fazer isso, a fazer a conservação, a trabalhar a conservação no seu dia a dia. Então, esse aprender a fazer, esse saber fazer, são os procedimentos. E essa ideia, e esse valor que ele adquiriu de preservação, e ele, ao agir sobre isso, ao fazer do seu dia a dia uma prática costumeira com relação à preservação, ele desenvolveu uma atitude. Então, perceba que isso que é uma sequência. Primeiro nós vamos aos conceitos, depois nós trabalhamos os procedimentos e as atitudes. Então, conteúdos procedimentais e atitudinais. Os procedimentos expressam um saber fazer, como eu falei, que envolve tomar decisões e realizar uma série de ações de forma ordenada e não aleatória para atingir uma meta. Então, é o saber fazer realmente. Os conteúdos procedimentais sempre estão presentes nos objetos de ensino, pois uma pesquisa, um experimento, um resumo, uma maquete, são proposições de ações presentes nas salas de aula. Então, é como se fosse um treinamento, é como se eu fosse treinar em trabalhar aquilo que eu aprendi, aquele meu conteúdo, né? A escola é um contexto socializador, gerador de atitudes relativas ao conhecimento, ao professor, aos colegas, às disciplinas, às tarefas e à sociedade. Para a aprendizagem de atitudes é necessária uma prática constante, coerente e sistemática, em que valores e atitudes almejados sejam expressos no relacionamento entre as pessoas e na escolha dos assuntos a serem tratados. Então, para resumir aqui, quais são os conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais? Eu ensino um exemplo aqui de conservação ambiental. E aí eu vou trabalhar com os meus alunos o conceito na sala de aula. Depois, na mesma sala de aula, ou então na escola, eu trabalho com os alunos com o lixo da escola, como eles atuarem com aquele lixo. Eu peço para eles trabalharem com fotografia de ambientes que sejam conservados, etc, etc. Eu tô ensinando eles a não só o conceito, mas treinar a conservação. Quando eles chegarem em um determinado local
que eles agirem baseado naquilo que eles aprenderam, eu já estou atingindo a atitude dele. Já estou atingindo essa categoria chamada atitudinal, que faz com que eles, de maneira coerente, sistemática e constante, né, ou seja, que faça parte de uma prática, eles aprendam a proteger a natureza e aquilo vai fazer parte do seu dia a dia, não só mais da escola. E aí nós temos as DCNs, que são as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica, elaboradas, publicadas e constantemente atualizadas pelo Conselho Nacional de Educação, de caráter obrigatório. Aí sim as DCNs, diferente dos PCNs, elas são obrigatórias, estabelecem diretrizes para as etapas de ensino, bem como para as modalidades. Tem os objetivos. Primeiro objetivo, sistematizar os princípios e diretrizes gerais da educação básica, respeitando a Constituição e a LDB, orientações que contribuam para assegurar a formação básica. Segundo, estimular a reflexão crítica, né, e propositiva que deve subsidiar a formulação, execução e avaliação do projeto pedagógico. Terceiro, orientar os cursos de formação inicial e continuada de profissionais, docentes, técnicos, funcionários da educação básica. Então, esses são os objetivos das DCNs. E nós temos a Base Comum Curricular, a Base Nacional Comum Curricular, que é de 2017, que é a BNCC. É um documento de caráter normativo, então, que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagem essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. A Base Nacional Comum Curricular, ela é uma normativa, é um normativo que vai dar às escolas uma orientação maior, vai dar à escola, mais que os PCNs, ela vai estabelecer uma relação com a escola de todo e de parte também. Então a escola vai ter uma base nacional comum e vai poder ter uma parte que ela possa diversificar. A base estabelece conhecimentos, competências e habilidades que se espera que todos os estudantes desenvolvam ao longo da escolaridade básica, orientada pelos princípios éticos, políticos e estéticos traçados pelas DCNs da educação básica. A base soma-se ao propósito que direciona a educação brasileira para a formação humana integral. Então, se eu pudesse colocar um sinônimo para a BNCC, seria a formação integral, a formação humana integral, né? Então, a BNCC ela bate muito nisso, a BNCC ela se preocupa muito de formar competências e habilidades que vá trabalhar o ser humano por completo, o ser humano integral. Então, olhando do ponto de vista cognitivo, emocional, físico, então dando à escola a oportunidade de atingir o ser humano como um todo e formar não só o profissional, mas principalmente a pessoa. Então, os marcos legais que embasam a BNCC. A Constituição Federal de 88, em seu artigo 205, reconhece a educação como direito fundamental compartilhado entre família, escola e sociedade. Ao determinar a educação, direito de todos, dever do Estado e da família, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa. Então, a BNCC fala muito disso. No artigo 210, já reconhece a necessidade de que sejam fixados conteúdos mínimos, aí tem a base nacional, a base são conteúdos mínimos a serem aprendidos. A LDB, no seu inciso 4º, do seu artigo 90, ou do seu artigo 9º, afirma que cabe à União estabelecer, em colaboração com os estados e municípios do Distrito Federal, competências e diretrizes para a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Então, é isso que a BNCC faz. E aí nós temos competências e habilidades. Competências são conhecimentos, né? Então, eu tenho que trabalhar dentro dessas competências, conhecimentos, habilidades, atitudes e valores, mas a BNCC ela trabalha muito focada em habilidades, né? Então nós temos competências gerais, específicas e habilidades também. Na BNCC, competência é definida como a mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos, habilidades, práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores,
para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Então, competência é tudo isso, segundo a BNCC. É imprescindível destacar que as competências gerais da educação básica interrelacionam-se e desdobram-se no tratamento didático proposto para as 3 etapas da educação básica: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, articulando-se na construção de conhecimentos. Então, sempre voltados para conhecimento, e dentro desses conhecimentos, nós temos a oportunidade de gerar na criança e adolescente atitudes e valores. É necessário que sistemas, redes e escolas garantam um patamar comum de aprendizagem a todos os estudantes, tarefa para a qual a BNCC é instrumento fundamental. Então, o Brasil é continental, é um país de tamanho continental, que há uma necessidade de respeitar a diversidade, porém, de também trabalhar uma base para que todos saibam a língua, todos saibam conteúdos básicos que vão fazer parte de uma nação. A BNCC busca assegurar aos estudantes o desenvolvimento de 10 competências gerais, que eu falei agora há pouco. Primeiro, é o conhecimento, valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social e cultural, digital, para entender e explicar a realidade. 2, pensamento científico, crítico e criativo, exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências. 3, repertório cultural, valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais. Então, essa ideia do repertório cultural é muito importante. Comunicação, também formar jovens, crianças, adultos, que se utilizem de diferentes linguagens, verbal, oral, visual, motora, como libras e escrita, corporal, visual, sonora e digital. Então, usar a comunicação, usar a linguagem, ou diferentes linguagens para se comunicar. Cultura digital é se preocupar diante desse novo mundo, você não ficar atrasado do ponto de vista tecnológico, você ser alguém que conheça a cultura digital, que saiba caminhar, que saiba aproveitar principalmente o conteúdo dessa cultura digital, mas sem ser levado por ela, sem ser carregado por ela. Por isso que trabalha essa questão de forma reflexiva e ética. Trabalho, cidadania, autogestão e projeto de vida, muito importante. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais, apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho. E aí entra o projeto de vida, a argumentação, formar jovens e adolescentes, crianças e adultos que saibam argumentar, que respeitem pontos de vista, mas que saibam também expor seu ponto de vista. Autoconhecimento e autocuidado, muito importante, conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional. Esse ato só pode ser atingido, essa competência, essa habilidade só pode ser atingida através de uma autocrítica, capacidade para lidar com problemas, né? Então buscar sempre um autocuidado, cuidar de si mesmo. A nona, empatia, cooperação, colaboração, então saber se colocar no lugar do outro, trabalho em grupo, usar muito o diálogo para estabelecer resolução de conflito também. E a 10ª, responsabilidade e cidadania, saber se relacionar com o mundo e com a sociedade. Então, ser alguém que esteja aberto à opinião do outro, mas também respeitando e exigindo respeito às suas opiniões, mas vivendo num mundo que seja sustentável, um mundo solidário, né, principalmente. E aí nós entramos na questão do comum e diverso da BNCC. A BNCC ela tem algo comum e diverso. A relação entre o que é básico comum e o que é diverso é retomado no artigo 26 da LDB, que determina que os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter
base nacional comum a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Então, tanto na LDB como na BNCC ficou bem claro a ideia do comum e diverso. Então, algumas pessoas criticam a BNCC porque diz que a base desrespeita a diversidade. Não. No meu entender, no entender do legislador, é exatamente o contrário. Priorizar a base dá oportunidade para que se trabalhe o diverso. Então, ter a base como algo prioritário, temos que atingir a base, através dessa base é que eu vou trabalhar o diverso. O diverso ele não surge do nada, o diverso surge sempre de uma base. Então, por mais que nós tenhamos realidades completamente diferentes no Brasil, mas nós precisamos ter uma base de ensino e aprendizagem, porque nós somos um país que falamos uma língua só, como majoritário, nós falamos 3 idiomas no Brasil: Tupi-Guarani, português e Libras são idiomas oficiais do Brasil. Só que, apesar de nós termos uma língua em comum, que é o português, nós temos uma diversidade cultural imensa. E essa diversidade cultural, ela, de certa forma, ela é respeitada na BNCC, mas eu preciso ter uma base para que, a partir dessa base, essa diversidade consiga ser trabalhada e sem desrespeitar a própria base. Num currículo, algumas pessoas entendem que a BNCC é a maior. Eu fiz esse gráfico para vocês entenderem que não, que ela é a menor, na verdade. Ela é a base, né? Dela sai tudo, eu coloquei aí no centro. Só que maior do que ela é o currículo das redes, e maior do que ela é o currículo das escolas. Então, se você for olhar, o currículo escolar, o currículo das escolas, ele é muito maior do que todos os outros. Por quê? Porque a BNCC ela é a base comum, mas o currículo das redes, eles trabalham a regionalidade, né, baseado naquela rede, e o currículo das escolas, ele trabalha a regionalidade específica daquilo. Então, ele engloba a base, o que a rede me pede também, que é o currículo dela, e o que é, na verdade, a minha realidade. Então, na verdade, o que nós temos é o currículo da escola bem maior do que os outros. Então, eu penso o currículo como base e depois eu vou agregando valores e diversidade nessa base. Forma de organização das disciplinas no currículo escolar, né? Então, nós temos a multidisciplinaridade, é mais de uma disciplina, aparentemente não tem relação uma com a outra, que seria a multidisciplinaridade. Cada disciplina permanece com sua metodologia própria, o que nós temos hoje praticamente em toda a escola. Pluridisciplinaridade, cooperação, mas sem coordenação. A troca entre as disciplinas, ainda que não seja organizada, sua finalidade ainda é multidisciplinar. Nós temos a interdisciplinaridade, aí sim nós começamos a trabalhar a BNCC aqui, intercâmbio múltiplo e interações de diversos conhecimentos de forma recíproca e coordenada, são as disciplinas trabalhando entre si, buscam soluções dos seus próprios problemas através da articulação com as outras disciplinas. Nós temos a transdisciplinaridade, etapa superior à interdisciplinaridade, interação global das várias ciências, não é possível separar as matérias, então aí é todo mundo trabalhando junto, de forma transdisciplinar. Ainda é um sonho, é uma utopia, né? Mas é sim uma possibilidade de ser trabalhado no futuro, claro. E é o que temos, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês. Respondam à avaliação, leiam o material está bem ilustrativo, tudo bem? E até a próxima, se Deus quiser.